Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2013. Estamos juntos há 533 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 133. Este é o salmo que diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é um salmo de Davi. A ocasião mais propícia na vida de Davi para que ele tenha escrito este salmo, que não tem no seu título a indicação de quando foi composto, é aquela em que Davi reúne as 12 tribos de Israel em Jerusalém e traz a arca e ordena que músicos sejam levantados entre os levitas para celebrar esta ocasião. O povo então está finalmente unido em torno da sua capital, em torno do seu rei, em torno do Deus que é o centro de toda a vida desta nação, que foi chamada para ser uma nação sacerdotal. E é por isso então que estamos lendo este salmo agora, porque acabamos de ler os relatos em Samuel e em Crônicas de Davi trazendo a arca para Jerusalém e ordenando tudo isso. Esta seria uma figura que nos daria uma ideia daquilo que aconteceu. É claro que ela é imprecisa, não temos como reconstruir historicamente as coisas de forma mais precisa, mas se você olha lá no fundo da figura, você vê uma tenda armada para abrigar a arca. No seu canto esquerdo, aqui mais para o centro, você vê a arca sendo trazida, provavelmente não assim, provavelmente coberta por um pano azul, mas com certeza carregada pelos sacerdotes, tendo em vista que a tentativa de trazer a arca no carro de boi se mostrou frustrada. E aí então a nação está caminhando em paz, em união, em torno do Senhor, o povo está unido. Isso era muito importante porque, finalmente, com Davi agora, o povo para de brigar. O povo vinha brigando desde a época dos juízes, em que Débora, no seu cântico, reclama que algumas tribos não vieram socorrê-la. Quando lá você vê aquele episódio do Shibolete, você vai ter guerras entre os próprios israelitas, a tribo de Efraim arrumando encrenca, e as coisas não caminham bem. Nos dias de Saul está querendo pegar Davi e tem guerra dentro do próprio reino. E agora, finalmente, quando Davi é coroado rei e organiza as coisas em Jerusalém em torno da adoração a Deus, os irmãos estão caminhando em paz. Ocasião exata para ele escrever este salmo. A disputa pelo trono parou. Não há mais guerra de Saul com Davi. A disputa pelos exércitos parou. Não há mais aquela desavença de Abner para com Joabe, porque Joabe, é fato, matou Abner à traição. Mas há alguma paz a ser celebrada agora, e o motivo maior por trás disso é que o rei Davi está preocupado em levar o povo a adorar a Deus e colocar Deus como centro da unidade nacional. É por isso mesmo que essa unidade é muito celebrada e esta canção acabou virando um cântico de romagem, uma música que as pessoas cantavam todos os anos quando, pelos séculos seguintes, vinham para Jerusalém para adorar. Até nos dias de Jesus, 1000 anos mais tarde, o povo de Israel estava vindo para Jerusalém adorar e cantava canções como o Salmo 133 enquanto se dirigia para Jerusalém. É ali, em Jerusalém, que o povo sacerdotal de Deus, o povo que conhece o caminho para Deus, o único povo que tem esse privilégio entre todas as nações do mundo, é ali que esse povo se reúne e diz: nós somos um povo unido. E isso era um fato na vida de Israel por causa das obras de Davi. Isso demorou. E se você se lembrar, eles chegaram em Canaã no ano 1400 a.C. O reino só foi unificado com Saul no ano 1050. Davi vai ter condições de governar todo Israel por volta do ano 1000. Mas Salomão, com a sua idolatria, vai dividir o reino por volta do ano 930. Essa unidade, obtida com tanto sacrifício, durou apenas 70 anos. Logo na sequência, o povo já estava dividido entre reino de Israel ao norte e reino de Judá ao sul. Quanto é preciosa a união do povo de Deus, mas quanto ela é difícil de ser conseguida. Davi foi um rei extraordinário, conseguiu promover essa união, celebrou-a com um salmo, mas infelizmente ela não durou. O povo, então, dividido, tem a história do reino do norte que vai para o cativeiro, mas depois o reino do sul é levado para a Babilônia. E depois, no retorno do cativeiro, o que poderiam cantar? Novamente, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqueles que andaram espalhados por causa da desobediência contra o Senhor, foram novamente reunidos por conta da misericórdia de Deus e podiam cantar então: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso nos mostra o quanto o Salmo 133 teve uma repercussão muito grande na história de Israel. Tanto é fato
que ele está nesta seção do livro dos Salmos que é chamada de Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação, ou Cânticos dos Degraus. Romagem e peregrinação é a ideia de ir todo ano a Jerusalém, numa das 3 festas que eram obrigatórias para os homens maiores de 20 anos em Israel. Mas os cânticos dos degraus se referem a esses 15 degraus que você vê aqui no lado esquerdo dessa figura, no templo, já no templo de Herodes, quando os sacerdotes se reuniam nas festas, e em cada um dos 15 degraus dessa escada, eles cantavam um dos 15 salmos de romagem, do Salmo 120 até o Salmo 134. E o Salmo 133 então celebra exatamente isso. Estamos vivendo unidos como povo de Deus, como nação sacerdotal. Davi, para falar a respeito desta beleza e da propriedade dessa união, usa 2 figuras. A primeira é a unção de Arão como sumo sacerdote. Deus mandou que fosse derramado sobre a cabeça de Arão um óleo especial, e essa ordem está lá em Levítico 8:12. Então foi o que Moisés realizou. Consagrando Arão como sumo sacerdote, derramou esse óleo específico, e que não podia ser imitado por ninguém em sua composição, sobre a cabeça de Arão. Era uma autorização para que Arão fosse colocado ali como chefe daquela casa, o tabernáculo, que era o ponto de contato entre um povo pecador e o Deus Santo. Qualquer pessoa no mundo que quisesse se aproximar do único Deus verdadeiro, haveria de se aproximar ali naquela casa, e o chefe, o representante máximo do povo diante de Deus, era aquele sacerdote. Com o sacerdócio, então, Deus estava identificando Israel como seu povo. Estava garantindo acesso à sua presença e estava unindo o povo em torno do verdadeiro culto. E então a roupa de Arão representava muito bem isso. Era uma roupa toda trabalhada, com ombreiras, 2 pedras laminadas, que eram colocadas sobre o ombro do sumo sacerdote, e nessas pedras estavam escritos os nomes das 12 tribos, 6 em cada ombro. No peitoral, que é essa peça que você vê aí à frente do peito de Arão, havia 12 pedras também, cada uma com o nome de uma das tribos inscrita sobre ela. E essa roupa então representava muito bem o papel de Arão. Quando o óleo precioso, aquele óleo específico de Deus, era derramado sobre essa roupa, você consegue imaginar que ele caía sobre a cabeça, escorria sobre a barba, mas descia para a gola das vestes. A gola das vestes ia então alcançar o peitoral e as pedras, e ia também alcançar as ombreiras com os nomes do povo de Israel inscritos nela. Isso significava, portanto, que ao escolher Arão para representar o povo e ao derramar aquele óleo precioso sobre Arão, é como se a bênção de Deus estivesse dizendo: eu aceito você, e com você eu aceito todos aqueles que estão representados nas suas vestes. E vocês todos estão agora unidos perante mim, como um povo que conhece o caminho para chegar até mim, como um povo que vive para mim, como um povo que vai receber a minha bênção, vivendo unido em torno da minha casa. Quando Davi então está trazendo a arca para Jerusalém, o que ele celebra é exatamente isso. Finalmente o povo de Israel vai viver unido, finalmente o povo de Israel vai ter um lugar para adorar. E isso então vai gerar uma comunhão pela qual Davi muito trabalhou, e que só foi conseguida com muito esforço, quase 400 anos depois que eles estavam na Terra Prometida. Com o sacerdócio, além de tudo isso, Deus estava dando para Israel a oportunidade do perdão dos seus pecados. E isso então faz a gente entender: a nação de Israel tinha identidade, somos o povo que conhece o caminho para Deus. Tinha perdão, nossos pecados foram remitidos. Vivia unida então em torno dessa verdade como uma nação abençoada, consagrada, ungida para esse propósito. É essa a interpretação que deve ser dada a esta figura que Davi usa. Que coisa boa saber que Deus derramou um óleo sobre Arão, aceitando Arão e aceitando todos aqueles que estavam representados na sua roupa. É por isso que a gente tem que viver unidos. Nós somos esse povo. Nós conhecemos o caminho para Deus. Nós somos o sacerdócio real. É o que Pedro inclusive fala de todos aqueles que creem no Senhor Jesus lá na sua primeira epístola. Isso é muito bom. É muito bom que o povo de Deus viva unido, porque ele vai entender e vai encarnar a sua identidade sacerdotal. Mas Davi usa uma segunda figura neste salmo, que é a figura do orvalho do Hermon, que está descendo sobre os montes de Sião. O Monte Hermon fica muito lá em cima,
na Palestina. Você está vendo ele lá em cima. E aí corre o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto lá para baixo. É um dos pontos mais altos, se não o mais alto de toda a região. Mais de 2.000 metros de altura, e por conta disso fica com neve no seu topo durante todo o ano. E com o derretimento dessa neve, forma-se então um orvalho, forma-se então a nascente de um rio, que vai então se engrossando até chegar ao Mar da Galileia e chegar ao Rio Jordão. Se você então olhar a topografia da Palestina, você vai ver que o Rio Jordão desce lá de cima do Hermon. Deixa eu voltar um slide aqui para você. Desce lá de cima do Hermon, cai no Mar da Galileia, desce pelo Rio Jordão e cai no Mar Morto. E a ideia justamente de descer que está presente no nome do Rio Jordão em hebraico. Rio Jordão significa literalmente o rio que desce. E Davi então usa uma figura, do mesmo jeito que a água do Hermon desce através do Rio Jordão e vai parar lá embaixo no Mar Morto, a bênção de Deus está descendo, como o óleo que desceu para a barba, que desceu para a gola, e como o orvalho que desceu sobre Sião. O verbo descer é muito proeminente neste salmo e dá bem essa ideia. Neste recorte topográfico aqui da Palestina, você consegue ter uma ideia de como seria isso. Mas fica para nós uma pergunta aqui. Jerusalém, se você vê nessa figura, ela não está bem do lado do Mar Morto, não, ela está mais distante. Não é? A água que desceu lá do Hermon veio e parou no Mar Morto, mas ela não irrigou necessariamente ali a própria cidade de Jerusalém. Não, o fato é que a chuva que vai cair de Jerusalém muito provavelmente tem água que veio evaporada do Mar Morto, mas que esta água veio pelo Rio Jordão, que veio do Mar da Galileia, que veio do Monte Hermon. No final das contas, o que abençoa a cidade de Jerusalém é aquilo que Deus derramou lá em cima no Monte Hermon. Da mesma forma que aquilo que abençoa Israel é a bênção que Deus colocou sobre o seu sumo sacerdote ao aceitá-lo, sobre Arão. E aí então nós vemos que todas as bênçãos que Davi está celebrando, em particular a bênção da união, é uma bênção que veio de cima para baixo. Deus é que faz com que a vida em Jerusalém seja boa e agradável, porque os irmãos vivem unidos. Ele usou o seu servo Davi para trabalhar esta união, sim, mas esta união é dádiva de Deus. Como Deus que deu o óleo, que deu o sumo sacerdote, que permitiu que o óleo escorresse da cabeça para a barba, da barba para as ombreiras, das ombreiras para o peitoral, e assim todo Israel fosse banhado com aquele óleo de unção. Da mesma forma como a chuva que vai irrigar toda a região de Canaã, na verdade deve a sua água ao orvalho que vem do derretimento da neve lá do Monte Hermon. Tudo isso então nos ensina que Deus é quem está abençoando o seu povo. E a figura de um orvalho é realmente usada na Escritura como esse símbolo. Em Oséias nós vemos Deus falando que vai ser para Israel como orvalho, e em Deuteronômio nós vemos que Deus quer destilar a sua palavra como orvalho e como chuvisco. O orvalho então é um símbolo da bênção de Deus, assim como o óleo era um símbolo da bênção de Deus sobre os seus ungidos. Isso significa então que eu e você, os cristãos, aqueles que são o verdadeiro Israel espiritual de Deus, nós somos um povo que também tem uma só identidade. Nós somos aqueles que conhecem o Deus verdadeiro e o caminho para chegar até Ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos um mesmo perdão, assim como os israelitas que conheciam os sacrifícios que deveriam ser feitos para apontar para o perdão que Deus haveria de lhes dar em Cristo. Nós somos as pessoas que conhecem esse perdão porque sabem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós também temos uma mesma missão. Se os israelitas eram a nação sacerdotal que deveriam falar do Deus verdadeiro para as demais nações, nós somos aqueles que recebemos poder para testemunhar de Cristo a toda língua, povo, tribo e nação. Essa é a nossa identidade. E então temos muita coisa em comum. Temos uma bênção que foi forjada nos céus. Aquilo que nos une não é construído por nós, mas a nossa comunhão foi estabelecida por Deus, que nos escolheu, nos redimiu, nos chamou para ser o seu povo. Nós então devemos desenvolver esta comunhão que não é gerada por nós, mas deve ser desenvolvida por nós. E assim refletir o que Deus fez por nós como seu povo em Cristo. Davi não foi capaz de manter a união dos israelitas por muito tempo,
mas Cristo uniu a mim, a você, a Davi, a Abraão, a Isaac e Jacó, e vai fazer com que todos nós nos sentemos numa grande mesa para o grande banquete das bodas do Cordeiro. E esse reino que o Senhor Jesus já está estabelecendo, esse reino nunca será desfeito, nunca será dividido, nunca será destruído. E então, esta é a grande mensagem deste salmo tão pequenininho, mas tão poderoso. Que bênção maravilhosa poder entender isso. Davi celebrando a união das 12 tribos, a conquista de Jerusalém e esta unidade sendo construída em torno da adoração ao Deus verdadeiro quando a arca está chegando. Ele diz, somos o povo sacerdotal, escolhidos por Deus, que derramou óleo sobre Arão, e essa bênção escorreu para todos nós. Somos o povo que é cuidado por Deus, que faz o orvalho do Hermon derreter e a sua água regar toda a Palestina, toda a terra de Canaã. É assim que precisamos viver unidos, contando com a bênção de Deus, que nos chamou para um só propósito, como nação sacerdotal, e assim cumprimos o nosso papel. Era o que Davi queria, foi por isso que ele lutou, e ao fazer isso apontou para Cristo, que conseguiu fazer o que Davi tentou, mas não conseguiu fazer de modo definitivo. Cristo nos une, Cristo é a nossa comunhão. Está aqui uma mensagem para você que de repente não está em paz com algum irmão seu. É hora de repensar o seu chamado como nação sacerdotal de Deus. Lembre-se disso e que Deus abençoe a sua vida no conhecimento e na interpretação deste Salmo 133. É a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.